Então, dando continuidade ao tópico de teoria dos grafos, nesta aula de matemática discreta eu vou falar sobre grafos orientados. Então, os objetivos da aula de hoje são apresentar os conceitos e definições na teoria dos grafos, agora para grafos orientados. Então, nós vamos revisitar alguns conceitos, verificar o que muda, se é que alguma coisa muda. Então, veremos aí, relembraremos, né, os vértices e arestas, as relações de incidência e adjacência. Agora nós podemos falar em grau de entrada e grau de saída de um vértice, porque agora as minhas arestas vão ter uma direção definida. E vamos ver como é que ficam as representações matriciais de um grafo orientado. Então, a ideia é capacitar o aluno a usar os conceitos dos grafos orientados para modelar os problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema bem prático, em que nós vemos aí uma rede de amigos, um grafo que representa uma rede de amigos aqui no Instagram, por exemplo, tá? Um exemplo fictício. Então, a gente diz o seguinte: considere o grafo a seguir, que representa os seguidores no Instagram. Então, cada pessoa, ela está sendo representada aí com seu nome e sua idade. Por exemplo, nós temos a Anne com 23 anos, né? E a Ana, com 23 anos. E a Ana, isso daqui é o que a gente vai usar como um ID do vértice do grafo. Então, se a gente sabe que tem uma aresta, se tem uma aresta que conecta um nó V1 ao nó V2, significa que V1 segue V2 no Instagram. Então, aqui no nosso caso, a gente tem que a Ana segue a Jane no Instagram. Tá? Esse exemplo foi retirado aqui de um material de uma colega, né? Então, se vocês quiserem ver na íntegra, basta clicar aqui. Tá? O que é um grafo orientado? Então, um grafo orientado, que a gente também chama de grafo dirigido ou dígrafo, o grafo então ele vai ser orientado quando as suas arestas especificarem claramente quem é o vértice de partida, que a gente também chama de origem, e quem é o vértice de chegada, que a gente também chama de destino. Então vejam que agora as arestas têm uma direção definida. Então é por isso que as arestas em um dígrafo, elas são representadas como setas, que vão do vértice de origem para o vértice de destino. Então, relembrando um exemplo que nós vimos na aula anterior, o mesmo conjunto de vértices aqui pode ser representado em dois grafos distintos, porque as arestas no grafo orientado têm direção e as arestas no grafo não orientado não têm a direção. Então, um grafo orientado vai ser um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, só que a diferença para o grafo não orientado é que agora as arestas, elas são denotadas como um par ordenado de vértices. Então, se os vértices U e V são vértices diferentes no meu grafo G, as arestas representadas pelos pares U, V e V, U também são arestas distintas nesse grafo. Então, a aresta UV, ela tem uma orientação definida. Ela diz que U é a minha origem e V é o meu destino. Vamos relembrar as relações, né? Então, a gente tem a relação de incidência, que é de uma aresta para um vértice, e a gente tem a relação de adjacência, que é de vértice para vértice. Então, a gente vai dizer na relação de incidência que uma aresta VW, agora a gente tem a ordem, né? Ela parte ou ela sai do vértice V e ela chega ou ela entra no vértice W. Então, eu estou aqui relacionando a aresta com o vértice, né? Então, a aresta VW vai estar relacionada com o vértice V e também vai estar relacionada com o vértice W. Então, essa relação de incidência, ela é vista ela é uma relação entre o conjunto de arestas e o conjunto de vértices. E agora, como a gente tem uma direção definida para a aresta, eu posso ter uma relação de incidência de saída e posso ter uma relação de incidência de chegada. Então, ela vai ser uma relação de aresta para vértice, como já era no grafo não orientado. Aqui a gente só está especificando para o grafo orientado e deixando claro que eu posso ter duas relações de incidência, se for interessante para mim, a de saída e a de chegada. Daqui a pouco a gente vai ver a representação na matriz de incidência. Já a matriz de adjacência, lembra? Já a relação de adjacência ela é uma relação entre vértices, né? Então, nós vamos dizer agora que o vértice V domina ou atinge o vértice W somente se tiver uma aresta no grafo com origem em V e destino em W.
tá? Então, a adjacência continua mostrando que dois vértices, no caso aqui o V e o W, são adjacentes, são vizinhos, só que agora eu posso falar mais do que isso, eu posso falar quem domina quem, né? Então, dizendo aí claramente quem é o vértice de origem e quem é o vértice de chegada. Então, a relação de adjacência, recordando, é uma relação, aí agora vai ser uma relação de adjacência orientada, mas ela é uma relação, então, de vértice para vértice. Como a gente tem uma orientação no meu grafo, eu posso dizer, então, quem é grau de entrada e quem é grau de saída. Lembra? Grau é a quantidade de arestas nas quais aquele vértice está envolvido, né? Só que agora a gente pode separar o grau em dois, por exemplo, né? Então, eu posso dizer que o grau de entrada é o número de arestas que chegam num determinado vértice, enquanto o grau de saída é o número de arestas que partem de um determinado vértice. Para diferenciar, nós utilizamos esse mais sobrescrito aqui no grau de entrada e o menos sobrescrito para o grau de saída, tá? E a gente sabe que se eu somar a quantidade de graus somar o grau de entrada com o grau de saída, eu tenho o grau geral do meu vértice, tá? Então eu consigo calcular o grau a partir a partir do valor do grau de entrada e a partir do valor do grau de saída. Novamente, eu posso ter essas notações para indicar qual é o valor do maior grau do grafo como um todo, tá? Então, se eu tenho um nó no meu grafo que ele tem 4 arestas saindo dele e 2 arestas chegando nele, esse nó vai ter grau 6. Se esse for o maior grau para todo o grafo, ele vai ser denotado aqui, então, como sendo esse delta aqui do meu grafo, né, como o maior grau do grafo. Vamos ver se vocês entenderam, né? Então, eu peço aqui, nesse exercício, que vocês digam para mim quem são as arestas que partem do vértice E, quais são os vértices que são dominados pelo C, qual que é o grau de entrada e também o grau de saída do vértice A, e nas letras C e D, e quem que são os vértices com maior grau de entrada e os vértices com menor grau de saída, tá? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.